A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No estudo de hoje, vamos falar acerca da profecia das 70 semanas de Daniel. Também falaremos a respeito do príncipe que há de vir e falaremos também do motivo de a última semana ter ficado para ser cumprida no futuro e algo interessante, quebrar uma tradição que já vem de séculos no meio cristão. Pois bem, Daniel teve uma visão. Essa visão, obviamente, lhe perturbou e ele queria saber o significado. Então o anjo Gabriel, enviado a ele para explicar a visão. E a Bíblia fala que, no verso 23, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. E o anjo, então, vai dizer a visão e o significado. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para que seja extinta a transgressão, seja dado fim aos pecados, seja expiada a iniquidade, traga a justiça eterna, seja selada a visão, a profecia e ungiu o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será morto o ungido, ou Messias, e não estará mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador. Isso até que a consumação e o que está determinado seja derramado sobre o assolador. Bom, esse é o texto, essa é a profecia das 70 semanas. Nós não vamos nos preocupar aqui, obviamente, em fazer uma contagem exata acerca desse período. Mas a Bíblia aqui ela nos dá uma referência. Qual referência? A data em que teria iniciado a primeira semana. Ou seja, quando iniciou a primeira das 70 semanas. Ela está aqui no verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas, ou 69 semanas. Então, desde essa ordem para edificar e reconstruir Jerusalém, nós teríamos o quê? 69 semanas, ou 7 mais 62 semanas. Bem, apesar de existirem duas datas que são utilizadas para marcar esse início, há uma pequena divergência doutrinária a respeito, nós, entretanto, permanecemos com a referente ao rei Artaxerxes, encontrado aqui no livro de Neemias. Aqui no livro de Neemias, nós vamos ver no capítulo 2. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera tão triste diante dele.
E o rei então pergunta a Neemias o porquê da sua tristeza, e ele fala que a cidade dele estaria assolada e as portas consumidas com fogo. Então o rei pergunta a Neemias: o que me pedes agora? Aí Neemias diz: se é do agrado do rei e se o teu servo aceita em tua presença, peço que te me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprovou o rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Então, nós temos aqui que esse início da primeira semana, ele se daria no 20º ano do rei Artaxerxes. Pela história, vai estar aparecendo aí ao lado, esse rei governou na Pérsia por volta de 465 a.C., quando ele começou o reinado dele. Então, o 20º ano de seu reinado seria por volta de 445 a.C. Então, ali teria começado o quê? A primeira semana. E até o ungido, Cristo, seriam o quê? 69 semanas ou 483 anos. Obviamente, não estamos preocupados aqui em fazer a contagem correta e tampouco a contagem exata, né, vamos dizer assim, dessa data. Mas, aproximadamente, fazendo os cálculos, a 79ª semana, o final dela, teria ocorrido por volta de 28 a 30 da era depois de Cristo. Só aproximadamente. Obviamente, nós não estamos preocupados aqui com fixar a data correta. Não é essa a preocupação. Pois bem, então nós temos o quê? Nós temos 70 semanas determinadas sobre o povo de Daniel. Nessas 70 semanas estava descrito aqui o que era que é para acontecer. Mas, aí vem um detalhe. Aqui o texto fala, depois da 79ª semana, seria morto o ungido. Ou seja, 7 mais 62. Então, a morte do ungido, do Messias, se daria ao final da 79ª semana. E por que disso? Ora, a questão é muito singela. O homem, Adão, recebeu uma ordem de Deus para que, no começo da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeu do fruto, pecou, e com seu pecado a morte entrou no mundo e passou a todos nós, e todos nós fomos feitos pecadores. Foi necessário, então, Deus preparar um povo, e através desse povo veio ao mundo o último Adão, que é Jesus Cristo, o Messias. Mas a Bíblia diz que Cristo veio para o que era seus. Entretanto, foi toda a humanidade prejudicada em Adão, e não só apenas o povo de Israel. Há um estudo específico nesse canal, intitulado As Duas Noivas do Cordeiro, que, apenas para esclarecimento, eu vou pôr alguns pontos aqui. Ora, as histórias de Jacó e Jesus Cristo são idênticas. Sendo que o que nos interessa para esse estudo é que Jacó fez um pacto com Labão para trabalhar para ele durante 7 anos em prol da filha mais nova de nome Raquel. Esses 7 anos para Jacó, naturalmente, não foram penosos. Por quê? Porque aguardava ansioso
receber, obviamente, o pagamento que seria a Raquel. A Bíblia relata, entretanto, que foi a festa de núpcias. Jacó entrou com a tenda com a sua esposa e acordou de manhã cedo do lado de Lia e não de Raquel. Olha, ele foi tirar satisfação naturalmente com Labão. E Labão disse para ele, olha, não se faz assim na nossa terra. Não se dá a mais nova antes da primogênita. Vamos fazer outro pacto. Trabalha mais 7 anos. Eu vou te dar a Raquel. Espera só passar as festas de núpcias, a semana de Lia. E eu te dou a Raquel. Aí você trabalha para mim mais 7 anos. Então, olha bem. Ele trabalha 7 anos em prol da Raquel e recebe Lia. Decorreu a semana de Lia, de núpcias, ele recebeu a Raquel e trabalhou mais 7 anos para Labão. E Jacó é o quê? É o Israel que a gente pode chamar de Israel natural. Ou Israel composto pelos judeus, composto pelos israelitas, composto pelo povo original de Deus. Vamos colocar assim para facilitar o entendimento. Mas o último Adão, que é Cristo, ele é o Israel, que nós podemos chamar como último Israel, ou Israel derradeiro. Isaías 49 vai falar dele. Esse Israel, novo Israel, ou último Israel, ele veio ao mundo para quem? João vai falar isso lá em capítulo 1. Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem em seu nome. Olha o que ocorreu. Em João 5,17, Jesus Cristo fala que meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Em que consiste o trabalho de Jesus Cristo? Obviamente, fazer a vontade do Pai e levar o Evangelho ao mundo. Então, Jesus Cristo trabalhou para Deus durante quanto tempo? 7 anos. Que foi exatamente a 79ª semana. Durante ela toda, Cristo trabalhou em prol de Jerusalém. Ao final da 70ª semana, o que ocorre? Os judeus preferem a Barrabás do que a Cristo. Então Cristo é morto na cruz. Mas isso, providência de Deus, para quê? Para que no lugar fosse dada quem? A igreja. Ora, então, se os judeus tivessem recebido a Jesus Cristo, a última semana ter sido cumprido logo em seguida, e obviamente tudo que estava descrito ali em relação ao texto que nós lemos lá no verso 24. Mas, como os judeus não receberam a Cristo, aprove a Deus, assim como aprove a Labão entregar primeiro Lia, que não era amada, aprove a Deus entregar em primeiro lugar a igreja. E Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre isso, o versículo vai estar aparecendo aí ao lado. Então, Cristo trabalhou para Jerusalém, ou seu povo. E aprove a Deus entregar no lugar primeiro quem? A igreja. Por essa razão, a última semana ficou para ser cumprida no futuro. E hoje nós estamos na semana de quem? Na semana de Lia, ou na semana da igreja. Aí depois Cristo recebe Jerusalém, e nós temos, obviamente, os 7 anos finais da profecia das 70 semanas. Mas um detalhe importante que vocês têm que compreender. O Israel derradeiro, formado através de Cristo, ele é composto de judeus, gentios, gregos, de todos.
Não existe mais separação. É um povo só, feito através de Cristo. Os textos vão estar aparecendo ao lado. Não há distinção entre grego e judeu. Gente, são todos agora parte integrante do quê? Do Israel derradeiro, o último Israel, representado através de Jesus Cristo. E nós somos, portanto, povo de Daniel. Nós somos povo de Daniel. Hoje não tem diferenciação entre igreja e o povo judeu. Todos foram feitos um através de Cristo Jesus. Quebrou-se a barreira de inimizade. A última semana ficou para ser cumprida no futuro, por quê? Porque aprove a Deus entregar primeiro a igreja. E olhe bem, se você for perceber, Adão, o primeiro homem, ele caiu um pesado sono e da sua costela foi formada a mulher. Cristo caiu num pesado sono, morreu na cruz por nossos pecados, levou sobre si as nossas culpas e de sua morte, ressurreição, deu origem à igreja. Nós ressuscitamos com Cristo, nós fomos sepultados com Ele na sua morte. Deu origem à igreja, a nova Eva, ou a última Eva. Então, a última semana da profecia das 70 semanas ficou para se cumprir no futuro, por conta disso. Agora nós vamos falar dela. Ela está aqui no livro de Daniel, voltando lá. Aí o livro de Daniel diz o seguinte, depois das 62 semanas, seria morto o Messias, o ungido, e não estaria mais. Então, a morte de Cristo ocorre quando? Ao final da 79ª semana. E o texto fala, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha bem, aqui no tempo da fala, no tempo da profecia, são empregados dois futuros. Um em relação ao povo e à destruição da cidade e santuário. E um posterior em relação ao príncipe que haveria de vir. Ou seja, o príncipe que haveria de vir é situado para um futuro posterior à destruição da cidade. Ele não participaria dessa destruição. Aqui o texto está dizendo isso para te identificar de onde viria o príncipe que há de vir. E olha, o que nós temos? Vai aparecer aí ao lado, pela história. Nós temos que, no ano 70 depois de Cristo, as legiões romanas destruíram Jerusalém, destruíram o templo e, obviamente, o texto nos diz o quê? Que esse príncipe que haveria de vir é príncipe de que povo? Desse povo que haveria de destruir a cidade e o santuário. O texto é claro, o texto é óbvio. Não adianta querer tentar tapar o sol com a peneira, vamos colocar dessa forma. O texto é claríssimo. Quem destruiu a cidade e o santuário no ano 70 depois de Cristo? O povo romano. De onde então virá o príncipe que há de vir? De Roma. Não tem segredo, não. O texto é claro. Então esse príncipe, quando viesse, ele reinaria em Roma. E com um detalhe adicional, se você vai lá em Apocalipse capítulo 17, você vê que o príncipe que há de vir, a besta, o pequeno chifre, o anticristo, ele tem estreita ligação com quem? Com a mulher que está montada sobre ele. E essa mulher é quem? Versículo 18 do capítulo 17. Roma. É só mesmo se você não quiser aceitar a palavra de Deus. Você tem que ficar com o que está escrito.
E é isso que está na Bíblia. Mas agora, esse príncipe que há de vir, então, ele vem, ou reinaria em Roma, na verdade já veio, já reinou, em breve voltará dos mortos. Mas nós temos o que agora? O verso 27. Então a última semana é descrita onde? No versículo 27. Ele, o príncipe que há de vir, firmará uma aliança, um concerto, com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos, a 70ª semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, isso até que a consumação que está determinada se derrame sobre quem? Sobre o assolador. Quem que é o assolador? O assolador é Satanás. E quando ele fala que sobre as asas da abominação virá o assolador, justamente na metade da semana, ele está remetendo para onde? Lá para Daniel, melhor, lá para Daniel mesmo, capítulo 12, versículo 1 a 7, e Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, quando ocorre a expulsão de Satanás dos céus. Lembre-se disso. Satanás não foi expulso dos céus. Esse é o maior erro doutrinário das igrejas cristãs. Eu digo isso, os evangélicos, católicos, todos ensinam a mesma coisa. Satanás foi expulso dos céus lá atrás. Não tem nada disso nas Escrituras. Então, o assolador é Satanás. E é justamente quando ele vem, na metade da semana. E aqui nós temos algo interessante. A primeira metade, Daniel 7,25, fala o quê? Fala que exatamente os santos seriam entregues na mão desse príncipe. Daniel 7,25, vou voltar aqui e vou ler para vocês. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, 42 meses ou 3 anos e meio. E quando você vai lá em Daniel capítulo 12, no verso 1, você tem exatamente a descrição de Daniel 9,27, ou seja, justamente na metade da semana termina a destruição do povo santo de Deus. É quando Miguel se levanta. Então, a última semana ficou para se cumprir no futuro? Ficou. Mas por qual motivo? Por conta de que aprove a Deus entregar primeiro a Jesus Cristo, a igreja. A igreja. Assim como aprove primeiro a Labão entregar a Jacó, Raquel. Ou melhor, aprove a Labão entregar primeiro a Jacó, Lia, e não Raquel. Agora vem algo interessante. Ora, a tradição ensina que Cristo viveu até 33 anos e meio. Fazem isso considerando a narrativa bíblica de aproximadamente 3 Páscoas ou 4 Páscoas. Mas, quando você tenta fazer alguma contagem, considerando a data provável do seu nascimento e a data provável para a sua morte, a conta não fecha com 33 anos e meio. Então vamos ser passadas aqui ao lado para vocês reportagens seculares a respeito do tema e que aponta que Cristo teria vivido aproximadamente até 37 anos. E o que nós temos agora de concreto aqui dentro das Escrituras? Obviamente, como as histórias de Jacó e Jesus Cristo são idênticas, Jacó trabalhou 7 anos, recebe Lia, decorre a semana de Lia, recebe Raquel e trabalha mais 7. Ficou 7 anos para se cumprir no futuro, a 69ª semana, ou seja, 7 anos, foi o tempo de ministério de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo iniciou o seu ministério com 30 anos no começo da 79ª semana e foi morto ao final da 79ª semana, quando tinha
há aproximadamente 37 anos, não 33 anos de bem. Então, finalizando essa parte, o importante é colocar o quê? A última semana da profecia das 70 semanas de Daniel ficou para ser cumprida no futuro. O motivo não é o motivo explicado pelos dispensacionalistas. O motivo é a história de Jacó e Jesus Cristo. E convido a você que está ouvindo a ouvir o estudo, As Duas Noivas do Cordeiro. Você vai, obviamente, ficar bastante surpreso. Que Deus te abençoe. Até outro estudo.